Olá, pessoal. A gente vai tentar falar hoje um pouco sobre uma pergunta muito forte de por que acontece coisas ruins com pessoas boas, coisas boas com pessoas ruins, e muitas vezes tentar explicar um pouquinho como pode ser que acontecem catástrofes, epidemias e situações muito difíceis onde muitas e muitas pessoas acabam morrendo. Essa pergunta ela também é muito forte quando a gente trata, talvez, do Holocausto. E eu vou tentar inicialmente entrar de uma forma bastante ampla, trazendo umas 10 respostas para essa pergunta. E a gente vai depois tentar ligar com situações atuais, mas na prática, o que é bastante importante a gente entender é que está longe da gente a capacidade de entender exatamente os caminhos de Deus, ou por que ele fez assim, ou por que ele fez assado. A gente vai trazer algumas possibilidades. Agora, a gente precisa sempre ter a humildade de entender que a gente não vai entender. E a nossa principal pergunta não é o porquê, e sim o para quê. É o que a gente consegue aprender com cada dificuldade que tem nas nossas vidas. Então, como uma pequena introdução, eu queria começar falando como a gente vê as situações difíceis e sofrimentos que tem no nosso mundo. A primeira coisa importante é a gente entender que precisa ter uma aparente falta de justiça no nosso mundo. Se não tivesse uma falta de justiça, e se tudo fosse muito claro, pessoas boas têm tudo de bom, pessoas ruins têm tudo de ruim, simplesmente não haveria o livre-arbítrio. Todas as pessoas fariam o bem, porque todas as pessoas querem coisas boas na vida. Para ter o livre-arbítrio, que é uma das principais bases do nosso mundo, precisa ter uma aparente falta de justiça. Ao ponto que eu posso decidir ser corrupto e ganhar muito dinheiro, achando que está tudo bem, vendo que tem pessoas que estão muito bem. Ou eu posso lutar contra isso, e apesar de eu ter uma oportunidade de ganhar muito dinheiro, eu saber me controlar e agir da forma correta. Mas lembrem o que eu falei, aparente falta de justiça. Existe uma justiça, mas ela aparenta para a gente como se não tivesse. E vamos entender já já como se aplica essa justiça. Segundo ponto interessante e importante da gente entender é que Deus ele não é simplesmente uma pessoa, um ser malvado que quer castigar a gente. Todo tipo de sofrimento, na verdade, não é um castigo, e sim um conserto. Tudo o que acontece é para o nosso bem. Nem que seja para o bem da nossa alma, onde muitas vezes a gente precisa purificar a nossa alma de coisas erradas que a gente fez. E, infelizmente, em última instância, uma das formas da gente se purificar é através do sofrimento. Por quê? A forma como a gente alimenta a nossa alma no plano material é através dos prazeres. Quando a gente tem alguma coisa que a gente gosta, a gente se enche de energia, se enche de força, se enche de disposição e fala, vamos, é legal e tal. Mas quando é alguma coisa que a gente não gosta, a gente perde a força. A gente fala, eu tô cansado, hoje não, agora não, outro dia. E na verdade esse alimento, essa energia, esse prazer que a gente ingere, ele pode ser bom ou ele pode ser ruim. Quando a gente tem o prazer de fazer o bem, a gente está se alimentando com uma coisa positiva. Mas quando a gente faz o mal, a gente está ingerindo um alimento negativo que precisa sair. Como a gente tira esse alimento, ou tira esse prazer? Precisa ser o contrário do prazer. E o contrário do prazer acaba sendo o sofrimento, que ele vem anular o prazer que a gente teve fazendo o mal. Ou seja, em última instância, um sofrimento não é uma vingança, e sim uma purificação para tirar o alimento negativo que a gente ingeriu.
Agora vamos começar a entender quais respostas tem na Torá de por que acontece coisas ruins com pessoas boas e coisas boas com pessoas ruins. Começando dos mais simples, a gente vai aprofundando e cada vez tentando buscar uma resposta mais profunda. Primeira resposta é que o prazer do plano espiritual é muito maior do que qualquer prazer material. Por quê? 3 fatores. Primeiro, o prazer espiritual é muito mais forte do que qualquer prazer material. Se a gente sentisse um pouco do prazer espiritual nesse mundo, a gente morreria de tanto prazer. Segundo, o prazer material, ele enjoa, e o prazer espiritual, ele não enjoa. Terceiro, o prazer material, ele é passageiro. No momento que a gente está fazendo determinado ato que nos traz prazer, isso é muito bom, mas logo em seguida, aquilo passa. Ou seja, realmente não tem comparação. O prazer no plano espiritual é muito maior do que no plano material. Mas o sofrimento também que há no plano espiritual é muito maior do que o sofrimento no plano material. E por isso, às vezes pessoas boas, Deus prefere que ele se conserte dos pequenos erros que eles tiveram nesse mundo, aqui, no plano material. E guarda toda a bondade, todo o prazer no plano espiritual, que é muito melhor. E aí a gente vê, às vezes, pessoas muito boas que passam por sofrimentos, principalmente antes do falecimento, como uma forma deles se purificarem. E às vezes pessoas ruins, Deus dá para eles o prazer de todas as coisas boas que eles fizeram, que todos têm, aqui no plano material. E a justiça divina, o castigo, o conserto, acaba ficando para o plano espiritual. Dessa forma a gente poderia entender um pouco de por que acontece coisas ruins com pessoas boas. É melhor eles acertarem a conta aqui do que lá. Segundo ponto, e segunda resposta, é que o castigo ou a recompensa, ela não depende somente da pessoa. Tem muitos outros fatores que estão inclusos dentro disso. Por exemplo, se uma pessoa, ela recebe, por exemplo, num tribunal a pena de morte, porque ela fez sim coisas erradas e merece isso. Mas talvez os pais estão chorando, os filhos estão gritando, não importa. Esse foi o julgamento. Quando Deus ele julga a gente, ele não julga a gente somente por nós. Ele leva em consideração todas as pessoas ao nosso redor. Porque um sofrimento para um pai traz um sofrimento para um filho. Sofrimento para um filho traz sofrimento para um pai. Um sofrimento para um médico pode afetar muitos pacientes. Uma pessoa que ajuda muitas pessoas, o que acontece com ela afeta a vida de muitas pessoas. A gente conhece a história de Noé, que ele foi salvo do dilúvio, ele com a família dele. Só que ele tinha um filho que não era um filho muito bom. Um filho que fez coisas muito erradas, tanto dentro da arca, onde era proibido ter relações com suas esposas, no momento de destruição de toda a humanidade. E ele teve. Tanto após a arca, quando Noé, o pai dele estava bêbado, ele viu a nudez do pai, de acordo com o Talmud. Tem opiniões que falam que ele fez muito pior, de ter relações com o pai enquanto ele estava bêbado, ou até mesmo castrar o pai. Como ele pôde sobreviver ao dilúvio? Por que Deus não matou ele antes? Resposta: Noé não merecia perder um filho. E por isso muitas vezes a gente não entende nada.
Mas por que aquela pessoa está tendo uma vida boa, mas ele é uma pessoa ruim? Mas a gente não sabe tudo que tem ao redor dele e todos os familiares. E pode ser que Deus está segurando aquilo. Ele não esqueceu. Pode ser que a pessoa vai ter que passar por dificuldades 20 anos depois, 30 anos depois. E quando acontecer 30 anos depois, ninguém entende, mas por quê? Mas foi associado a um ato de muito tempo atrás. Ou talvez, dependendo da situação, até seria após esse mundo que ele passaria por essa justiça. Ou seja, tem outros fatores que Deus também leva em consideração. Terceira resposta. Muitas vezes, o que a gente acha que é ruim e que a gente acha que é terrível, muitas vezes não é. Às vezes falta, sim, uma visão a mais da gente entender o que tem por trás de determinada situação. Aquela famosa história de Rabi Akiva, que ele foi para uma viagem com um burro, um galo e uma vela. E quando começou a escurecer, no meio da floresta, ele avista uma aldeia. Ele pede para dormir naquela aldeia e ninguém deixa ele dormir lá. Ele fala, mas que horrível, eu vou dormir na floresta, um lugar perigoso. Tudo que Deus faz é para o bem. E quando ele estava na floresta, veio um animal feroz e matou o burro dele. Um outro animal matou o galo. Passou um vento e apagou a vela. E tudo que ele tinha se foi. E a princípio é uma coisa terrível. Mas nesse momento ele conseguiu sim ver o que estava acontecendo. O exército romano entrou naquela aldeia, matou todas as pessoas que estavam lá, incendiou a aldeia e passou exatamente do lado de onde ele estava. E nesse momento ele pensou, se meu burro tivesse aqui, eles iam me ver. Se o galo tivesse, eles também iam me ver. E se a vela tivesse acesa, eu estava perdido. Muitas vezes acontecem situações similares com a gente, mas a gente não entende. A gente não conseguiu ver, não consegue ver os romanos passando do nosso lado. Às vezes a gente perde um ônibus e fala, mas por quê? Eu estava atrasado. E a gente não imagina que talvez aquele ônibus seria assaltado. Muitas e muitas situações, o que parece na verdade uma coisa ruim, acaba sendo uma bondade de Deus. Quarta resposta. Os sofrimentos que a gente passa, a Torá fala que Deus ele manda para ti uma dificuldade igual um pai manda uma dificuldade para o filho. Para o bem do filho. Às vezes o pai precisa castigar, porque ele quer educar. E muitas vezes a gente tem um sofrimento, só que a gente não está preocupado no porquê. O que eu posso melhorar? Qual é a mensagem? O que meu pai está querendo me dizer? A gente parece uma criança que foi colocada de castigo sem entender o que a gente fez. Mas sabe por que a gente não entende? Porque a gente não pensa. Se cada dificuldade que a gente passa, a gente começa a pensar o que Deus quer me falar com isso, pode ser que a gente vai conseguir agradecer a Deus pela dificuldade que fez a gente enxergar situações nas nossas vidas que a gente não tinha pensado. Ou seja, o sofrimento sim é como se fosse a batida de um pai. Próxima resposta. E agora a gente começa já a aprofundar. Tem a ver com o mazal. O que é o mazal? Tradução de mazal seria sorte. A sorte, na verdade, não é ao acaso como muitas pessoas pensam. E também não é simplesmente um castigo ou uma recompensa. Mazal vem da palavra nozel, que é uma coisa que escorre dos céus e vem até o plano material onde a gente vive. O que é isso? O mazal está ligado com a nossa missão no plano material. E a nossa missão, o que a gente veio fazer no mundo, está ligado com uma vida passada, com a nossa encarnação passada. Dependendo do que a gente fez numa vida passada, a gente precisa nascer
e viver determinadas situações para que a gente possa consertar. Tem situações que a gente realmente não consegue responder. Por que uma pessoa nasce numa família rica, outro numa família pobre? Um nasce numa família em Israel, o outro no Brasil. Família estruturada, família não estruturada. Um nasce com doenças graves, outro nasce 100% saudável. Um nasce num lugar onde tem fome, sofrimento, desespero. E o outro nasce em berços de ouro. Por quê? E na verdade a gente não vai conseguir responder isso. Porque cada um nasce exatamente na situação necessária para que ele possa completar a missão dele. E se a gente não sabe qual é a nossa missão, e se a gente não sabe o que a gente foi numa vida passada, automaticamente a gente não vai entender o porquê que a gente está nascendo nessa situação. Isso, na verdade, explica pra gente muitas coisas que a gente não consegue entender. Porque às vezes parece que uma pessoa tudo dá certo e outra pessoa parece que tudo dá errado. Por que uma pessoa passa por tantas dificuldades? A gente realmente não vai entender nesse mundo, porque a gente não sabe qual é a nossa missão e como foi a nossa vida numa vida passada. Mas o que a gente sim sabe é que todas as situações que a gente está passando são necessárias para o nosso crescimento, para o nosso conserto, para a nossa vida, para que a gente possa cumprir o nosso objetivo. Muitas vezes, esse conserto, ele vem através das atitudes, como, por exemplo, a pessoa volta reencarnado nesse mundo para que ele possa fazer o bem, ajudar. Mas muitas vezes, a encarnação e a pessoa volta para esse mundo para ela consertar através de dificuldades que ela precisa passar. Esse, na verdade, seria o objetivo, e quando isso acontece, a gente não consegue entender. Está escrito, por exemplo, que quando uma criança pequena morre, é o sinal que ela completou a missão dela. Ela não foi castigada, não foi por ações dela nessa vida. Era simplesmente uma criança. Mas é o único caso que a gente sabe que a pessoa realmente completou a missão. Mais uma resposta importante é que existem vários níveis de alma e de acordo com a raiz da nossa alma, até onde a nossa alma consegue chegar, assim também fica a gravidade das nossas atitudes. Uma alma muito, muito elevada, quando ela faz coisas erradas, ela causa uma destruição espiritual, no plano espiritual, muito mais forte. E, consequentemente, as consequências são mais graves. E por isso a gente também não consegue entender o porquê que às vezes uma pessoa que fez às vezes atos tão bons e às vezes um erro tão pequeno, por que ela passa por essas dificuldades? Mas às vezes a alma dela é tão elevada que cada coisa boa que ela faz é gigante. Mas cada atitude errada também acaba tendo um peso maior. Mais uma resposta, ligado também no Sefer Malachi, no Tanakh, e também é ligado ao que está escrito na Torá, que depende da revelação de Hashem no mundo. Se Deus se revela no mundo, existe uma justiça clara. Qualquer pessoa que fizer o mal, imediatamente vai receber o seu castigo. Qualquer pessoa que fizer o bem, imediatamente recebe uma recompensa e coisas maravilhosas. Agora, por que Hashem não se revela no mundo? Porque a gente não está pronto. A gente conhece isso depois do pecado do bezerro de ouro. Hashem fala, eu vou sair e vou colocar um anjo que vai levar vocês para a terra de Israel. Eu não vou me revelar junto com vocês, porque vocês não estão prontos. E se eu estou revelado, qualquer erro já acaba acarretando um castigo muito grande. Como a gente pode errar na frente da revelação de Hashem? Se Deus se revela, é maravilhoso. Nossa entrada na terra de Israel seria milagres e maravilhas. Não precisaria ter guerras.
e não precisaria ter mortes. Desde que a gente esteja no comportamento correto. Mas se a gente não está se comportando da forma correta e Deus se revela, todos acabariam recebendo um castigo muito grande. E quando Deus entende que a humanidade não está num caminho muito correto, às vezes Deus ele se oculta um pouco mais. Acaba não tendo uma justiça clara aos nossos olhos. O que acaba sendo muito bom para todos. Porque quem hoje em dia pode dizer eu sou perfeito? Deus pode se revelar que eu não tenho nenhum erro e nada de ruim vai acontecer comigo. Inclusive isso é uma lição, inclusive de humildade. Muitas pessoas, quando acontece alguma dificuldade, falam eu não mereço, ela não merece. E na verdade, na visão do judaísmo, nenhum de nós é perfeito. Todos merecem, todos temos muitos erros, todos temos muito o que melhorar. E por isso pode acabar sendo perigoso se Deus se revela e aplica a justiça nesse mundo. Se a gente não está pronto, acabaria sendo ruim para todos. E por isso, infelizmente, Deus se ocultou e essa ocultação acaba gerando uma espécie de injustiça aparente. Mais uma ideia, também bonita, que fala que sempre antes de uma grande construção, acaba tendo uma destruição. Isso é sempre na história do mundo, em cada detalhe das nossas vidas, inclusive na natureza. Antes do nascimento tem a dor de parto. Antes do nascimento de uma árvore, a semente apodrece. Antes do nascer do sol, é o momento mais escuro e frio da noite. E assim também antes dos grandes acontecimentos. Antes do recebimento da Torá, a gente teve a escravidão no Egito. Antes da nossa entrada na terra de Israel, a gente teve o Holocausto. Antes da vinda de Mashiach, teria as dores de parto e diversas dificuldades no mundo, incluindo a guerra de Gog e Magog. E uma das explicações para isso é que Deus quer dar uma grande bondade para a gente. Só que quando a gente não está pronto, Ele não vai deixar de dar. A gente passa por um processo de purificação para que a gente possa estar limpo e merecer receber uma coisa muito grande. Isso acontece muito, infelizmente, né? O sofrimento, como a gente colocou, traz uma pureza interna e uma preparação para que a gente possa receber uma grande luz. Essa, na verdade, também é o sofrimento que tem pós-morte, onde a alma passa por um certo julgamento para se limpar, para depois poder ter um prazer eterno. O inferno, de acordo com o judaísmo, é uma grande bondade de Deus, que vem purificar a gente num período pequeno. O máximo do inferno seria 1 ano. É verdade que é difícil, mas é uma coisa que vale a pena para depois a gente poder ter um prazer eterno. Mais uma resposta? Depende muito da forma como Deus julga o nosso mundo. Às vezes Deus julga a gente com bondade e piedade, e às vezes Deus julga a gente com justiça. Se Deus pegar uma pessoa ruim, mas julgar ele com bondade e piedade, ele vai conseguir ter coisas boas na vida dele. E se Deus pegar uma pessoa boa e julgar com justiça, acaba também acontecendo coisas ruins, porque, como a gente falou, ninguém é perfeito. E aqui entra realmente essa ideia, que é uma ideia muito importante, que quando tem uma situação de justiça, como, por exemplo, um risco, uma epidemia, um acidente, um atentado, uma guerra, nesse momento está escrito que Deus julga com justiça. E quando tem um julgamento com justiça, mesmo pessoas boas podem acabar falecendo, porque ninguém é perfeito. E como a gente tenta lutar para despertar o lado de bondade e piedade de Hashem, é justamente quando a gente reza, quando a gente dá tzedakah, quando a gente tenta fazer o bem, quando a gente tenta ajudar o próximo. E a gente precisa sempre se esforçar e trabalhar para despertar o lado da bondade e piedade de Hashem sobre o mundo. Mais uma resposta
e talvez a última que eu vou falar hoje, é que além da justiça, do castigo e da recompensa, existe mais uma ideia que a gente chama de Anhagata Mazal ou Anhagata Ihud, que é quando Deus ele quer encaminhar a gente para alguma coisa muito boa. E na verdade a gente não entende. E às vezes a gente quer ir para um lado e fecha a porta, quer ir para o outro lado, fecha a porta, quer conseguir um trabalho, não consegue, outro trabalho, não consegue. E às vezes a gente não entende o que está acontecendo. Só que muitas vezes Deus está encaminhando a gente para uma coisa muito melhor. Tanto individualmente quanto coletivamente. Se a gente prestar atenção, na história do nosso povo, a gente teve muito isso. Durante os 2000 anos que a gente estava no exílio, Deus queria encaminhar a gente de volta para a nossa terra. E de repente, quando chega no momento do nosso retorno, a gente começou a ter várias portas se fechando. E vários lugares que a gente sentia que é a nossa casa. De repente fechavam a porta para a gente. De repente começou o antissemitismo, expulsão dos judeus de diversos lugares, onde Deus estava querendo direcionar a gente para que a gente possa retornar para a nossa terra. Assim também individualmente, história. Vem da palavra histor, de ester, de escondido, e depois o i e o a, que seria o nome de Deus. Deus está escondido por trás da história, direcionando a gente. E na prática, vai ter muita coisa que a gente não vai entender. Dizer o motivo que acontecem as coisas a gente não sabe. Pode ser que sejam coisas do passado, pode ser que sejam coisas de outras vidas. Pode ser que Deus está direcionando a gente para uma coisa muito boa. Pode ser que está tendo uma purificação geral da humanidade para uma coisa muito melhor. A gente nunca vai entender. Pelo menos não. Pelo menos não vamos entender muitas coisas. Algumas a gente vai entender depois que a gente sair desse mundo. Outras a gente vai entender no futuro. Moshe perguntou para Deus: me mostre a sua face. Deixa eu entender os seus caminhos. E Deus falou: não. Você não vai ver a minha face. Você vai ver as minhas costas. O que acontece atualmente você não vai entender. Mas quando você virar para trás, olhar para as costas, você vai conseguir entender muita coisa. Isso acontece muito nas nossas vidas quando a gente fala que é incrível. Se não fosse aquilo, não teria isso. A gente precisa ter a humildade de não querer ficar dizendo o motivo que Deus faz as coisas. Mas a gente sim pode tentar olhar para o futuro e tentar sempre pensar: por quê? Eu não sei. Mas para quê? Como eu posso aprender com as situações que vão acontecendo nas nossas vidas? Então, eu acho que é uma ideia bem importante, né, o que a gente colocou aqui agora, é entender que sim, tem uma justiça de Deus, e se não for aqui, vai ser no próximo mundo. Existe sim a necessidade de ter o livre-arbítrio, e por isso parece as coisas um pouco bagunçadas, mas de alguma forma, no final das contas, vai acabar tendo sim uma justiça, onde Deus vai encaminhar sim tudo para a forma correta.